Hoje vamos falar sobre a crise migratória na Europa e nos Estados Unidos. Os motivos pela qual resulta na crise migratória são decadência econômica, disputa territorial vivido por centenas de milhares de pessoas em um país. No ano de 2015, esse fluxo migratório atingiu níveis críticos com um aumento significativo de imigrantes, solicitando asilo e moradia. Por ser um país muito rico, o foco dos imigrantes era a Europa. Mesmo com o passar da crise, a Europa continuou sendo um país atraente. Os imigrantes se arriscavam muito com suas embarcações, não tinham um mínimo de segurança, saíam do seu país e cruzavam o Mediterrâneo até encontrar uma melhor condição de vida. Quando chegavam ao país, eles não sabiam se ia ser aceito ou não. Caso não fosse aceito, voltavam ao país de princípio. A maioria dos refugiados que saíram do seu país era por enfrentar grandes problemas sociais, econômicos e políticos. No período da crise econômica, a Europa estabeleceu medidas estreitas na entrada de imigrantes para evitar a concorrência de oportunidade. A crise segue com o crescimento de imigrantes irregulares que se descolocam do seu país para outro. 1,3 desses refugiados eram homens, mulheres e crianças. Maior parte desses refugiados era africanos. Embora haja muitos lugares no mundo, a Europa é um dos destinos mais desejados pelos refugiados com esperança de melhoria de vida. O inimigo declarado dos imigrantes, Donald Trump, disse que vai construir um muro para que não haja migração, mas que no caso da Síria era diferente, porque ela sofreu uma tragédia. Metade da Síria não tem onde morar. Morreram milhares de pessoas nos últimos anos. Grande parte dos imigrantes que saem da Síria com destino à Europa optam pelo caminho da travessia do mar Mediterrâneo. Para tanto, esses imigrantes precisam ir ao norte africano e de lá seguir para o sul da Europa. O problema é que essa via, que também é seguida por milhares de africanos, perigosa, vem resultando desde 2014 com milhares de mortes. A rota de saída do norte africano em direção do sul europeu é controlada por traficantes e contrabandistas de pessoas. Esses contrabandistas assemelham-se aos coiotes que atravessam imigrantes ilegais do México para os Estados Unidos. O destino de quem segue essa rota geralmente são as ilhas italianas de Lampedusa e Sicília. Os imigrantes são colocados pelos contrabandistas em embarcações pequenas ou desprotegidas, sempre guiado por um imigrante voluntário, que nem sempre sabe pilotar um barco. Os imigrantes ficam expostos ao sol, à chuva e à violência. Se tiverem sorte, podem ser encontrados por pescadores ou pela guarda costeira italiana. Caso contrário, ficam perdidos no Mediterrâneo e acabam mortos. Só no ano de 2014, 3.600 pessoas morreram tentando fazer essa travessia. Os mortos provêm em sua maior parte do Oriente Médio, mas há muitos também do Chipre africano, costa leste da África subsaariana, principalmente da Eritreia, um dos piores países do mundo para viver. Uma das indagações sobre as consequências da crise de refugiados é que o fato que as discussões de cada país europeu em aceitar ou não os refugiados geram uma crise de teor ético e político. Ao mesmo tempo, muitos são as indagações levantadas por especialistas que acompanham esse fluxo migratório. A crise migratória nos Estados Unidos são causados de omissão diante da greve. Os brasileiros migram para os Estados Unidos para ter mais oportunidade de vida, de emprego e melhores condições. A maioria dos funcionários das empresas capitais vêm dos Estados Unidos porque os americanos têm mais experiência qualificada no mercado de trabalho. Antigamente, os americanos chamavam o povo para trabalhar para eles em trabalho pesado. Hoje em dia, os povos não querem trabalhar porque hoje em dia tem mais oportunidade de arranjar um trabalho melhor sem ter que ficar sendo escravo deles.